Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto do Dia. E como você está? Eu espero que bem. Agradecemos a todos os nossos telespectadores, internautas que estão sintonizados e interligados aqui na Rede Brasil de Comunicação, inclusive você que está acompanhando pela internet o programa, a programação da emissora pelo www.rbc1.com.br. É sempre um prazer tê-lo conosco, além, é claro, dos nossos telespectadores, é claro, que estamos acompanhando aí em diversos canais, né, distribuídos aí no estado de Pernambuco. Obrigado pela audiência. E olha, você sabe o que comemoramos hoje? Não? O Dia Internacional do Livro, isso mesmo. E como será que o Brasil está em matéria de leitura, hein? Olha, 7 em cada 10 brasileiros não leram um livro sequer no ano passado. É o que revela a pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro sobre os hábitos culturais dos brasileiros, feita em 70 cidades de 9 regiões metropolitanas do país. O mapa do lazer do brasileiro revela um consumidor sem muito entusiasmo pela arte e pela literatura. 55% dos brasileiros responderam que não fizeram nenhuma atividade cultural em 2014. Em 2013, essa porcentagem era de 49%. A leitura de livros caiu de 35% para 30% dos entrevistados. 70% dos pesquisados não leram um único livro sequer, pelo menos no último ano. E já contamos, na ocasião, com a presença para conversarmos sobre a importância da leitura. Contamos com a presença da Ivana Cavalcante, ela que é coordenadora do programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores da Prefeitura do Recife. E além dela, estamos contando com a presença da Andréia Batista, ela que é chefe da unidade de atendimento ao público da Biblioteca Pública de Pernambuco. E é certo que a leitura traz conhecimento e um mundo de histórias, novidades para a nossa mente é o que vamos conferir nesta reportagem da Poliana Andrade. A leitura traz conhecimento e um mundo de histórias para a nossa mente. Alguns apaixonados pelos livros vêm à Praça do Sebo, no bairro de Santo Antônio. Ela existe há mais de 30 anos e tem um ambiente agradável para a leitura. Quem traz um pouco da história dela é a Kátia, sebista. Essa praça, né, ela está com 34 anos, né? É uma praça histórica, porque nem muitos estados do Brasil, eles não têm Praça do Sebo. Muita gente que vem de fora, que vem visitar a Praça do Sebo, fica encantado pelo espaço, porque você encontra vários sebos num lugar só, concentrado, em que outros estados não tem. Você vai para São Paulo, existe só Brandão, você vai para Salvador, também só tem Brandão, e aqui você consegue encontrar vários sebistas no mesmo local. Né? E é importante para a formação do leitor, para a formação da educação em si. O pessoal tem que ler mais para ter um conhecimento melhor, né, do dia a dia. Porque já tem um ditado que diz assim, quem lê, ouve mais, fala mais e escreve mais. Tudo isso. A praça foi restaurada em 2013 e a estátua do poeta Mauro Mota foi recuperada. Tudo isso para trazer mais qualidade à leitura de quem passa pelo local. Kátia criou um laço de amizade com os sebistas da praça e luta por eventos culturais no local para atrair mais pessoas. Já realizamos o aniversário da Praça do Sebo, Dia das Crianças na Praça do Sebo e também o Abril para o Livro, que foi um evento que ficou bem marcado ano passado. Estamos fazendo a segunda edição esse ano. Vai ser dia 25 de abril, a partir das 9 horas aqui na Praça do Sebo, com apresentações musicais, recital poético, exposições. Muitos projetos literários também vão expor aqui. Pessoas que têm iniciativas diferentes na cidade vão trazer para cá. Entre outras surpresas. O Dia Mundial do Livro foi instituído pela Unesco em 23 de abril de 1995. E o objetivo era apenas incentivar a sociedade à leitura. A leitura é uma das atividades que exigem mais conexões neurais no nosso cérebro. Enquanto a gente lê, estamos fazendo esse processo de cognição, que envolve exatamente a atenção, a memória, o raciocínio e a associação com outros conhecimentos. Ou seja, lendo, estamos desenvolvendo a aprendizagem, desenvolvendo a imaginação e principalmente o nosso senso crítico. Por isso que ler faz bem, ler é sinônimo de saúde. Muito
hein? Já comprei muitos livros nessa praça, hein? Olha, ainda segundo a pesquisa da FEComércio do Rio de Janeiro, o uso da internet facilitado pelos smartphones é apontado na pesquisa como um dos responsáveis pela queda na leitura, principalmente entre os jovens. E a resposta da maioria dos entrevistados é que eles não leem ou não frequentam atividades culturais por falta de hábito. E estamos com a seguinte pergunta para que você possa participar da nossa enquete de hoje. Atenção, você lê mais de 2 livros por ano? É uma pergunta aí básica, tá certo? Uma resposta bem objetiva que nós queremos, sim ou não, se você lê mais de 2 livros por ano. Seja sincero, seja sincera, tá certo? Participe aí da nossa enquete de hoje, ligando para a nossa linha interativa, já está passando no rodapé do seu vídeo para que você possa entrar em contato conosco, 0 operadora 81 3424-1977, 3424-1977, participe aí da nossa enquete, você lê mais de 2 livros por ano, sim ou não, ou você pode mandar sua mensagem, né, sua dúvida também pela nossa fanpage, através do facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Olha, foi aprovada no mês de março pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados o projeto do deputado Vicentino do PT de São Paulo, que proíbe a compra de livros produzidos ou impressos no exterior pelo Programa Nacional do Livro Didático, do maior programa de compra de livros do governo, administrado pelo Ministério da Educação, o MEC. O deputado Laércio Oliveira, do SD do Sergipe, e é relator, inclusive, da proposta na comissão, ele argumentou que o PL 7.867 do ano passado, de 2014, fortalece, né, o Parque Gráfico Nacional e o emprego no setor aqui, ou seja, no mercado interno, dentro do território nacional. É um importante incentivo, digamos assim, para que o Parque Gráfico Nacional, o emprego no setor seja aquecido aqui de forma interna no nosso país. Então é importante essa iniciativa, queremos aí parabenizar a atitude do deputado, né, pela proposta. Bom, e nós queremos agradecer aqui também a presença das nossas convidadas. Queria agradecer aqui a presença da Andréa Batista, é um prazer recebê-la no programa Assunto do Dia, Andréa Batista, e também agradecemos a Ivana Cavalcante. Andréa, é um prazer, seja bem-vinda. Meu prazer também é meu, eu tenho que voltar aqui para a gente falar novamente sobre leitura. Para mim é muito bom a gente ter esse espaço, né, para a gente falar. E também agradecemos a Ivana Cavalcante, seja bem-vinda, um bom dia. Bom dia. Idem, né? Eu acho uma maravilha termos essa oportunidade de falar sobre o livro, sobre o encantamento que o livro traz, né? Verdade, verdade. E nós apresentamos rapidamente aí essa pesquisa, né, encomendada pelo FEComércio, apresentada ao público de maneira geral. A gente dá para entender um pouquinho mais a realidade do nosso país. O que é que de fato está faltando, na opinião de vocês, né, já aproveitando para abrir aqui o nosso programa nessa entrevista, nessa conversa, nesse bate-papo. Ivana, o que está faltando, quais são os indicativos que essa pesquisa pode apresentar para que a gente possa refletir sobre a questão da leitura num dia como esse, o Dia Mundial do Livro? Olha, com a experiência que a gente tem, né, coordenando um programa de incentivo à leitura numa rede municipal, a gente percebe que é preciso que as famílias incentivem mais seus filhos, né, a ler e que tenham livros em casa, né, e que possam apresentar esse suporte aos seus filhos. A gente sabe das dificuldades que as famílias enfrentam, né? Mas na escola, o que a gente traz para esses estudantes é justamente um mundo imaginário que o livro pode possibilitar, né, a essas crianças. É formidável, né, a questão do lúdico, o uso do lúdico dentro desse aspecto de estimular a criança a fazer uma boa leitura, a gostar da leitura. Então isso incentiva, né, a que lá na frente ele possa ser não só mais uma criança, mas um adulto leitor, e isso é fundamental. Isso mesmo. A gente percebe, tudo isso é a longo prazo, né? A gente vai, vamos dizer assim, alimentando, né,
o estudante desde pequenininho, quando a gente, desde o berçário, já apresenta esse suporte, né, que é o livro de banho, onde a criança leva nas creches municipais para o banho mesmo, o livrinho de borracha, ele já tem o contato com o livro, né? E a professora que trabalha lá junto às crianças também lê histórias para eles, leem os livros. Então, assim, isso começa desde pequenininho. Né? O programa Manuel Bandeira vem, vamos dizer assim, numa luta, né, para que isso seja realmente trabalhado. Né, em todas as unidades. E daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse trabalho importante, né, desenvolvido, que é o programa Manuel Bandeira de formação de leitores, né, da Prefeitura do Recife. E eu queria conversar um pouquinho mais aqui com a Andréia, justamente sobre a participação da biblioteca nesse processo de fomentar a leitura, de fomentar o conhecimento. Qual a reflexão que você poderia fazer, sobretudo, sobre a importância da biblioteca nesse sentido, de fomentar a leitura, de fomentar a questão do conhecimento? Como a biblioteca é um espaço muito democrático, né? É um espaço onde eu encontro todo tipo de pessoas com diversos gostos e procurando diversas formas de ler. Né? Então, o espaço da biblioteca é esse. A gente tem que mostrar para aquele futuro leitor, né, ou leitor já assíduo, de que a biblioteca é um espaço onde ele pode usufruir de diversas formas de leitura. Então, por exemplo, a biblioteca pública ela tem acesso à internet, onde você pode ter uma leitura digital. Você tem livro, você tem revista, você tem exposições. Um ambiente agradável para você se concentrar, né, digamos isso, assim, né? Porque e a questão de biblioteca, falando até da questão do silêncio, né? É engraçado que a biblioteca ela tem que ter espaços muito diferenciados, o espaço do silêncio e o espaço do barulho. É verdade. Porque a leitura, ela fala. Né? A partir do momento que eu leio, eu passo a fazer críticas, eu passo a querer me expor, né? E a falar mais, e de repente eu já estou falando com um amigo, e de repente eu faço uma amizade dentro. Todo o ambiente, Tem gente que passa a ter grandes amigos, fazem grandes amigos dentro da biblioteca. Então, é um espaço que tem que ter interação. Então, o que é que a gente tem que mostrar como biblioteca? É que todo mundo pode ir para lá e o espaço está aberto para que a gente possa conciliar e falar sobre leitura de diversas formas, né? De forma agradável e acessível. Então, essa é a nossa sensação e é o que a gente tenta transmitir na biblioteca. Agora, uma coisa importante, a gente está aí numa era digital, uma era da tecnologia, muitos jovens aí, muitos adultos de maneira geral, né, as pessoas na terceira idade já utilizando aí, na boa idade, já utilizando os smartphones, os aplicativos e tudo mais. E hoje é possível, né, as pessoas lerem, fazerem uso da leitura de seus livros através dos seus smartphones, seus celulares e tudo mais. Qual a reflexão que você faz nesse sentido? E colocando aí, será que coloca em xeque a importância da biblioteca, a questão física, a instalação física da biblioteca ou não? Eu acho que não. É uma coisa que hoje se comenta muito. Eu estava conversando com um amigo meu e em Portugal já existe essa discussão, que as bibliotecas diminuíram o acesso, as pessoas diminuíram de ir para a biblioteca, porque a internet tomou conta, você pode utilizar o smartphone no meio da rua, mas nem todo mundo tem esse acesso, né? Nem toda hora a internet é muito boa para que a gente possa ter isso. Lógico que existe uma grande concorrência com o livro, quando a gente diz livro de fato papel, quando a gente hoje disponibiliza em alguns sites obras completas que você pode ler sem você pagar nada por isso. Exato. Baixa, você lê. Então, não acho que isso crie uma grande concorrência. Eu acho que, novamente, tanto a biblioteca como todos os profissionais que fazem a biblioteca, eles têm que estar preparados para essa nova tecnologia. O saudoso Ariano Suassuna, né, eu tenho a oportunidade de conhecê-lo, assim, de ir a uma palestra, ele estava lá, e ele repetiu uma coisa que ele sempre repetia: eu nunca vou levar para uma rede ou para algum lugar um computador, um tablet. Eu prefiro pegar no papel, sentir o cheiro do papel, a textura, essa questão palpável, né, tátil. Então é importante essa aproximação. Há alguns hábitos, inclusive,
que devem perdurar, né? Há alguns outros que precisam de modificação, mas há hábitos como esse de leitura, na minha opinião, claro, há outros que discordam, né? Mas assim, a minha opinião, minha modesta opinião, é que a gente deve continuar com esse hábito de pegar, de tocar. Até porque a gente sabe que o conhecimento parte também do suprassensível. O saudoso, né, Immanuel Kant, filósofo, ele dizia isso, né, que a gente detém um conhecimento pelo suprassensível, pelos nossos sentidos. E o tato, né, é importante nesse processo, até para a gente desenvolver, né, o entendimento sobre um determinado livro, uma determinada ideia. Essa é a minha opinião. Não sei se vocês também concordam. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, né, vocês falar um pouco mais. E é claro, você telespectador e você internauta pode se pronunciar. Pode mandar a sua mensagem aí para as nossas redes sociais, através do Facebook, que já passamos para você o nosso contato, mas vale salientar, vale repetir, melhor dizendo, facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço, como também você pode mandar a sua mensagem para o nosso Twitter, pelo @assunto do dia TV. Não esquecendo também aí da nossa linha interativa, 0 operadora 81 3424 1977. Vamos conferir neste momento a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de sol, com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento em outras partes aqui do estado. Em Recife, a máxima pode chegar a 30 graus. Em Palmares, a mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 28. Em Goiânia, a máxima é de 30 e a mínima pode chegar a 23 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Hoje estamos conversando sobre a importância da leitura no Dia Mundial do Livro. Hoje é o Dia Mundial do Livro. Portanto, estamos conversando sobre esse assunto. Você pode participar da nossa enquete, que tem uma pergunta básica para você. Você lê mais de 2 livros por ano? É a nossa pergunta da nossa enquete de hoje. Participe, portanto, ligue aí para o 0 operadora 81 3424 1977. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e vamos conferir como está a situação do trânsito em alguns pontos da cidade. Vamos observar como está a situação da Rua Real da Torre. Olha só aí a situação da Rua Real da Torre. A gente vê a movimentação de veículos, mas sem congestionamento, sem engarrafamentos. É um fluxo ainda tranquilo, pelo menos neste momento aí na Rua Real da Torre. De lá vamos a outro ponto da cidade conferir como está a situação da Avenida Agamenon Magalhães. Olha só, um fluxo maior aí de veículos, mas sem retenções, sem engarrafamentos neste horário da manhã. E vamos observar também como está a situação da Avenida Boa Viagem. Olha só, a situação lá, a gente vê o fluxo grande de veículos circulando na via, mas sem retenções, sem engarrafamentos, sem problemas maiores, pelo menos nesta manhã. Bom, conferimos aí a questão, não é, do trânsito e neste momento vamos conferir o que se fala na internet sobre a temática de hoje. Estamos conversando, não é, na ocasião, conversando sobre a importância da leitura. E a importância, é claro, do livro, já que hoje é o Dia Mundial do Livro. E na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai saber aqui daqui a pouquinho, trazer uma informação importante para você, apenas 250 pessoas tiraram a nota máxima 1000. Daqui a pouquinho eu volto a comentar sobre esse assunto, tá certo? Mas vamos conferir neste momento mais informações com a Thalita Belo, que reservou algumas notícias na internet sobre a temática. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, bom dia, queridos telespectadores do programa. O destaque de hoje está no site Zero Hora. E é o seguinte, por que os brasileiros leem tão pouco? Segundo o site, uma pesquisa foi divulgada pela Federação do Comércio, a FEComércio do Rio de Janeiro, e mostrou que 70% dos brasileiros não leram um livro sequer o ano passado. Para especialistas, o dado é preocupante, principalmente pelo fato de o percentual ter aumentado em relação ao ano anterior. Mas por que o Brasil lê tão pouco? Entre professores e escritores, as respostas passam inevitavelmente pelo investimento que é feito em estudo, pela falta de vontade política, pelo processo de alfabetização tardio e pela própria cultura do povo brasileiro mais oral do que textual. Vamos então voltar ao debate.
Amanhã, se Deus nos permitir, temos um encontro marcado aqui no É Notícia. Voltamos então com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações que vieram a complementar ainda mais aqui o programa de hoje. E nós falávamos que na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, apenas 250 pessoas, olha só, apenas 250 pessoas tiraram a nota máxima, 1.000, enquanto 529.374 zeraram a redação. E os números, segundo especialistas, revelam fragilidade no ensino e na formação de jovens aqui no Brasil. Cada vez menos conseguem articular ideias próprias. Faltam leitura, né, e prática de escrita e sobram acessos sem muita produtividade às redes sociais, enfim, e a outros sites sem muita produtividade. Essas e outras questões vamos conversar aqui no programa de hoje. Você é o nosso convidado. Estamos com uma enquete para que você possa participar. Uma pergunta bem interessante. Se você ler mais de 2 livros por ano, você lê mais de 2 livros por ano? É uma pergunta simples, tá certo? Objetiva. A sua resposta é objetiva, perdão. Você liga para o 0 operadora 81 3424 1977, né, e participa aí respondendo sim ou não. Queremos saber aí, tá certo? Do que você está fazendo, se você realmente está lendo mais de 2 livros ou não. É a nossa pesquisa de hoje. E nós estamos contando com a presença, desde o bloco anterior, com a presença da Andréa Batista, ela que é chefe da unidade de atendimento ao público da Biblioteca Pública de Pernambuco, e também contamos com a presença da Ivana Cavalcante, ela que é coordenadora do programa Manuel Bandeira de formação de leitores da Prefeitura do Recife. Bom, nós falamos aí sobre essa questão do Enem, não é? Um dado que é preocupante, é um dado que nos deixa muito apreensivos com relação a isso, e principalmente com relação à educação no nosso país. Os professores ficam mais tristes ainda, né, por estarem desenvolvendo um trabalho e talvez o resultado não seja o esperado, não é o resultado esperado, com certeza não é. E qual a reflexão que nós poderíamos fazer, sobretudo com relação a esse dado do Enem, ao retrospecto da educação no país? Isso também tem a ver com a falta de leitura do brasileiro, de fato, ou não? Quero ouvir primeiro a opinião da Andréa e depois em seguida a Ivana. Eu acho o seguinte, eu acho que realmente é a falta de leitura. Se a gente pensar direitinho, a gente entra no Facebook, hoje WhatsApp, então existem códigos hoje. Hoje as pessoas não falam mais, se codificam, né? A gente criou, abreviam palavras, tudo tem código. Uma carinha rindo, já não precisa mais falar, eu estou muito feliz hoje. Você baixou a carinha rindo, acabou-se. Então a gente está esquecendo de se articular. De saber como falar. Isso dificulta a escrita. Às vezes, quando a gente vai escrever, não é da mesma forma que a gente fala, né? Então, a falta de leitura realmente faz isso. Mas ainda, aí eu acho que isso vai muito mais a fundo. Existe também uma questão do próprio professor, do educador, né? Ele tem que estar muito ligado a isso, ele tem que estar muito ligado à biblioteca, ele tem que estar muito ligado a ter livros, acesso aos alunos. E falta isso, talvez por falta de tempo do professor, ele também não faça isso com ele, e aí ele não consegue transmitir isso para o aluno, né? Eu acho que o que falta mais é essa interação, né? Fazer um trabalho de interação com os educadores. Ivana? Eu agora lembrei da moça que falou agora há pouco, né? Sobre... A Thalita, sim. Sobre o exercício que se faz para se ler, né? Então, a gente ativa vários conexões neurais para que se possa realmente fazer a leitura, né? Então, esse exercício leva a pessoa a desenvolver, né, outras atividades que vão dar a possibilidade realmente de, quando se lê, se interpretar de uma forma legal, né? Uma forma, digamos, mais precisa. Mais né? precisa. Assunto, então, né? no Enem, a gente percebe essa baixa, né? Tão... A gente ficou espantado com essa, né, Ivana? A gente fica então, espantado, assim, né? acredito que seja também por conta disso. E, como Andréa falou agora há pouco, é esse exercício que a gente tem hoje, né? Com essas redes todas, né? A facilidade que se tem para se expressar, né? Então, a gente também não exercita de forma alguma. Vejo também de uma forma positiva
quando a gente começa a realmente escrever, né? Quando a gente consegue escrever no WhatsApp, no Facebook, que a gente coloca as palavras inteiras, né? Que consegue realmente se expressar, isso acredito que facilite, né? A comunicação. Mas quando a gente cai nessa de estar só codificando, isso vai diminuindo, né? Essa prática, e o nosso esforço fica bem pequenininho. Fica como uma preguiça de pensar. E a gente tem aquela célebre frase, né? A prática leva à perfeição, não é? Se não há prática, não é isso, Ivana? No caso da escrita, não é? De você escrever nas redes sociais, como você tem esse espaço para se expressar, com seus amigos, enfim. Se você não pratica, fica meio complicado aí para que você tenha uma boa escrita, um bom entendimento, uma boa reflexão sobre determinados assuntos. Bom, a Andréia trouxe para a gente aqui alguns exemplares de livros importantes, né, que servem para estimular a criançada, não é? É importante já se estimular a criançada, nesse período é importante para que eles se tornem futuros leitores. Isso. E a gente tem aqui alguns exemplares que a Andréia trouxe para a gente. Esse exemplar aqui, inclusive, tem ilustrações, um livro que vem contando a história com ilustrações. Qual a importância dele? A criançada gosta bastante? Isso aí, não só as criançadas, como os adultos. Também. É engraçado quando a gente pensa assim, de trabalhar o lúdico para a criança. Aí, às vezes, os pais acompanham, ficam mais encantados que as crianças. E terminam comprando o livro antes da criança. Uhum. Mas, assim, é muito importante que a gente mostre essa chamada de cores, essa forma de mostrar a leitura diferenciada, faz com que a gente possa entender que livro não é só aquele livro que a gente só vê aquelas linhas pretas e a folha branca. Não, o livro, ele, além da imaginação que a gente passa a ter a partir da leitura, a gente tem obras que já vêm imaginadas. No próprio suporte. No próprio suporte, né? São obras de artes. Ele passa, além de ser um livro, né, bom de ler, é uma obra de arte que eu tenho acesso. Hoje o livro é uma obra de arte. São os chamados livros livro de artistas, que são feitos por artistas para as pessoas lerem. Né? Então, são livros interessantes que devem, sim, ter de acesso fácil para as crianças, para os adultos, para a gente incentivar realmente a leitura. É como projetos diferenciados que a gente possa ter e que incentive a criança a escrever. Né? Agora, Ivana, esse recurso didático aqui, ele ajuda bastante a criançada a gostar de fato da leitura, observando, né, essas imagens, essas ilustrações, ajuda bastante e é um importante instrumento para o professor também, para os pais nesse sentido? Olha, no caso desse livro é sensacional, porque além do suporte, né, que é diferente, como ela falou, parece uma sanfoninha, né? É verdade. É um mobile. Olha. Isso mesmo. É uma sanfoninha mesmo, se abre todo para que as pessoas possam ver. E se transforma no mobile. Olha só, tá vendo? E daí cada página dessa aqui, ó, cada trecho desse aqui tem uma historinha, né? E tem rimada, a ilustração, né? As imagens, né? Rimada, então a rima. Isso. A rima estimula a criatividade. Tem toda uma sonoridade, Isso, né? sonoridade. E a sonoridade, ela desperta na criança esse interesse maior. É por isso que a contação de história também vem para, vamos dizer assim, abrilhantar mais ainda esse evento, né, do ler. Isso. E também incentivar as crianças a quererem ler o livro que saiu, que se transformou naquela história, né? Então, o professor, quando conta uma história a partir de um livro, é como se ele estivesse apresentando aquele livro de uma forma linda, bela, né? Encantadora. E aí a criança, após ouvir a história, ela realmente sente o interesse de querer levar o livro. Uma coisa interessante, quando você começa a ler um livro infantil, é difícil, né? Não ter um livro infantil, aquelas gravuras, aquelas ilustrações, aquele jogo de imagens e de cores, né? Que estimula, aguça ainda mais a criançada a fazer uso da leitura, a gostar da leitura. Aqui tem uma coleção infantil, né, em espanhol, né? A coleção infantil de cuento. Está aqui a coleção, e essa coleção aqui, se eu não me engano, foi desenvolvida na Argentina? Foi, em Rosário, né? Isso daí é uma publicação de um concurso feito com 500 crianças,
até 13 anos de idade, lá em Rosário. E as crianças que ganharam o concurso, foi publicada a história dele com ilustração belíssimas. Então, imagine uma criança escrever um conto e um ilustrador transformar esse conto, junto com a escrita dela, em uma obra de arte. E isso ser publicado e vendido para as pessoas, né? Publicado e você chega lá em Rosário, na Argentina, né? Um município de uma cidade de lá, da Argentina, e você tem acesso a isso aí, você compra isso aí. O que essas crianças, essas daí, vão poder divulgar do material que elas fizeram, né? E o incentivo que isso dá. Essa questão do incentivo é uma coisa importante que foi até bom ter trazido esse livro aqui, André, para a gente poder ilustrar de fato o que a gente quer apresentar. Nessa prática, né, de incentivo, né, melhor dizendo, do fomento, né, nesse incentivo da leitura, por exemplo, um concurso como esse aqui, você agrega valores e também desperta a criatividade, desperta a prática de desenvolver literaturas, livros, quer dizer, a criançada começa a ser despertado para a prática da escrita, para desenvolver uma ideia, enfim, um pensamento, a criatividade aguçada. Você vê, cada livrinho desse aqui, nessa coleção, tá certo? Nessa coleção aqui, foi ilustrado por uma pessoa, foi escrito por uma criança, não é isso? Isso. No caso aqui, ó, a Tica Misteriosa, a Menina Misteriosa, Maria Ângeles Astorga, foi essa criança aqui que desenvolveu esse livro. E daí por diante, né, a gente vê aqui várias outras obras, né, de várias crianças, o Ezequiel Nunes, o Pero Salsicha, né, o Gato e o Casco. Tem aqui vários livros e isso só tem a aguçar de fato a criançada, né, nesse sentido de desenvolver uma história, desenvolver uma ilustração, desenvolver uma ideia. E isso aguça bastante. Aqui no governo do estado, a prefeitura tem desenvolvido alguma coisa nesse sentido, algum concurso nesse sentido? É claro, com acompanhamento de professores? Na rede municipal, alguns professores fazem a produção, né? Essa atividade, vamos dizer assim, a atividade autoral, onde a criança é incentivada a pensar em produzir o seu próprio livro, né? Um livro a partir de suas experiências, né? Como dizia Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura, né? A leitura letrada, né? Determinada coisa, isso, né? Mesmo. Então, a criança ela traz na sua bagagem já experiências de sua vida. Então, a partir do momento que ela passa a fazer outras leituras, ela começa a, vamos dizer assim, se enriquecer mais. E aí sente a necessidade realmente, após o contato, né, contínuo com o livro e com suas histórias, a querer também produzir, né, o seu próprio livro. Então, nas escolas, as professoras de biblioteca, que hoje nós temos já quase 260, né, incentivando essas atividades, além da produção autoral, também a leitura, né? A leitura literária, né? Nós desenvolvemos o letramento literário nesses espaços, para que as crianças, lá, né, quando fiquem adultos, né, o livro seja algo mágico, seja algo positivo em sua vida, né? Que ele possa lembrar do livro de uma forma positiva. Uma coisa interessante eu me lembrei agora de uma questão. Eu, quando era criança, não faz muito tempo não, né? Mas quando era criança, lá em Vitória, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, eu participei de um concurso de literatura, que era desenvolver um livrinho, né? Com gravuras, a pessoa mesmo, a criança mesmo, que desenvolvia a gravura, pintava e escrevia uma história. E nós participamos daquele concurso ali, ficamos entre os 3 primeiros, né, e ganhamos inclusive o concurso de literatura ali. E isso serviu como experiência para gostar ainda mais da leitura. Isso me aguçou, me despertou tanto que hoje eu ainda tenho esse livrinho, né, esse livrinho lá em casa, já faz muito tempo. E você que está em casa nos acompanhando, você se lembra do primeiro livro que você leu,
Você se lembra do primeiro livro que você leu? Se você não se lembra, olha, tem um exemplo aqui, bem próximo, né? A nossa entrevistada, a Andréia Batista, que trouxe o seu primeiro livro aqui. O primeiro livro que ela leu foi este daqui, não é isso, Andréia? O burrinho que queria ser gente. Aí a gente pensa assim, a leitura tem que ser só com os clássicos? Será que só os clássicos é que chamam a atenção da criança? Então, aí eu estava arrumando minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca em casa, aí de repente eu peguei o livro e disse, meu Deus, o meu primeiro livro, o livro que eu mais gostei, O Burrinho que Queria Ser Gente. Né? Então, assim, é tão importante que a gente disponibilize para qualquer pessoa, não só criança como adulto que vai começar a ler, qualquer tipo de leitura. E não tenha nenhum preconceito para o que ela escolher para ler. Né? Porque isso aí me fez, hoje, né? Aí hoje de manhã eu pegando ele, eu disse, meu Deus, agora eu me lembro da história, como uma história do nada, num burro que quer ser gente, mas a minha família não teve o preconceito de dizer, não, esse livro que você quer ler, é esse livro que você vai ler. E isso me fez muito bem, até hoje. Tá aí ele, vivinho, coitadinho, rasgadinho, mas tá vivinho. Com certeza, e a memória ainda mais rica, isso, né? É guardadinha na memória, com certeza. Agora, uma coisa importante, antes de irmos ao nosso intervalo, rapidamente, né, a produção está nos informando que daqui a pouco tem intervalo, não é isso, Cristiane? Cristiane está aqui sinalizando para a gente, né? A Cristiane, muito bem. Vai ter intervalo daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria conhecer um pouquinho mais, queria que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais o programa Manuel Bandeira de formação de leitores aqui da Prefeitura do Recife. Eu queria que a Ivana pudesse explicar um pouquinho, a falar, né, sobre esse projeto que tem dado frutos interessantes, não é, Ivana? A gente vem tentando, né, ao longo desses 9 anos, vamos completar, né? Estamos completando, agora em abril, 9 anos do programa de existência, né, do programa Manuel Bandeira. Ele foi criado em 2006 com exatamente, né, essa pretensão, né, de incentivar, né, de fomentar a leitura nas unidades educacionais, nos espaços de leitura. Então, ao longo desses anos, a rede municipal veio instalando, né, nas suas unidades espaços de leitura, onde os professores de biblioteca realizam as atividades de incentivo à leitura, a partir do letramento literário, né? Então, a criança, ela aprende a utilizar o livro, né? Ela aprende a interagir com o livro. A professora apresenta da forma encantadora, mágica, né? Em oficinas de leitura, dinâmicas de leitura, apresenta a obra, né? A obra. E nesse momento as crianças percebem que começam a desenvolver realmente o gosto pela leitura. Então nós já temos em torno de 260 espaços, aliás, 260 professores de biblioteca, e temos em torno de uns 150 espaços de leitura já nas unidades, né? Então a gente caminha para que todas as unidades realmente tenham esses espaços que possam fomentar, né, essa atividade, né? Eu vou pedir licença aqui, tanto a Ivana como a Andréia, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre a temática, que é instigante de fato, falar sobre leitura, falar sobre conhecimento, e vamos a esse breve intervalo. Você participa aí da nossa enquete, a pergunta é muito simples: se você ler em um ano mais de 2 livros, você lê mais de 2 livros em um ano, você participa aí da nossa enquete, 0 operadora 81-3424-1977, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, não saia daí. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia, hoje conversando sobre a importância do livro, a importância da leitura no Dia Mundial do Livro, que é hoje. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. No quadro Há Vagas de hoje, vamos observar as principais ofertas não de empregos, e sim de estágio, isso mesmo, de estágios, ofertadas pelo CAA. Vamos conferir a primeira tela? Na nossa primeira tela, há vagas para Geografia, uma vaga para quem é estudante de Geografia,
Para quem é estudante de administração, há 3 vagas e também uma vaga para letras espanhol. Na nossa próxima tela, a gente confere aí uma vaga para quem é estudante de matemática, pedagogia, 7 vagas e estudante de técnico em manutenção, 1 vaga. Se você se interessou por uma dessas ofertas, né, você pode se dirigir, ir à sede do CIEE na Rua do Progresso, número 465, no edifício Vila Empresarial, na Boa Vista. E o fone de contato, para que você possa obter mais informações, é o seguinte: 31 31 60 00. Tem um outro número também que vou passar para você agora, você pode anotar. Além do 31 31 60 00, você também tem o 31 31 61 00. E só lembrando que o horário de funcionamento do CIEE é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. E uma curiosidade: mini bibliotecas estão sendo instaladas nos veículos, os veículos de transporte, do Mato Grosso, isso mesmo, do Mato Grosso, para que os clientes esqueçam do trânsito e coloquem a leitura em dia. E é por meio de um aplicativo de celular, a pessoa pode chamar o táxi, que tem a mini biblioteca em seu veículo, e a leitura é grátis. E se chegar no seu destino final sem terminar de ler, o cliente pode ainda levar o livro para casa, isso mesmo. A devolução pode ser feita em qualquer outro táxi do mundo cadastrado no aplicativo. Está aí uma importante iniciativa lá no Mato Grosso, louvável iniciativa. Eu queria continuar conversando aqui com as nossas convidadas e saber a opinião de vocês com relação a essa iniciativa lá no Mato Grosso. Vocês acham interessante ser aplicada, por exemplo, em todo o Brasil? Ai, meu Deus, muito interessante. Eu fiquei agora fascinada. Já pensou a gente pegar um táxi e de repente ter acesso a uma obra que a gente deseja e ainda levar ela e dizer, ó, vou entregar depois, vou levar para casa, né? Hoje, com um livro tão caro, perfeito. Eu pago uma corrida de táxi e tenho direito a ler. É verdade. Eu acho que isso é muito interessante. O interessante é que hoje, por conta do trânsito, a gente demora mais. Então, a leitura é mais demorada, a gente passa mais tempo em contato com o livro. Agora, eu já vinha fazendo essa atividade, Como eu sou usuária de ônibus, então eu sempre levo o meu livro. O livro de cabeceira sempre vai comigo. Então, sempre com um marcadorzinho ali marcado. Sempre com um marcador. Então, eu geralmente coloco minha leitura em dia no ônibus. Eu acho muito legal, porque como a gente hoje, o trânsito não deixa que o ônibus corra, ande mais rápido, a gente não tem aquela coisa de balançar tanto, Então, a gente fixa melhor a leitura, a visão ali nas letras, sem prejudicar. Então, eu sempre levo meu livro junto para onde eu vou. No ônibus, aonde eu tiver, que eu possa, tenha a possibilidade, eu faço isso. Voltando bem rapidinho à questão do primeiro livro, quando a Andréa falou, eu também lembro do meu primeiro livro, foi A Viagem de Gulliver, a Lilliput. Foi a minha mãe que me deu. É um clássico universal, né? As Viagens de Gulliver. De Gulliver, Então, eu li esse livro, eu tinha 7 anos de idade, então assim, não esqueço mais. E outros livros, ela sempre me presenteava, aliás, com livros de ciência. Ela gostava de me dar livros de ciência, que fala sobre o que é o trovão, o que é o relâmpago, e eu sempre gostei de ler também esses livros. Ivana, aproveitando aqui o ensejo, há essa obra aqui, no caso, que fala sobre o programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores, uma política de leitura na rede municipal do ensino do Recife. Essa obra aqui é o volume 4, que traz um pouco da apresentação do programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores. E foi editado em 2006 ou 2009? 2009. 2009, não é? 2009. Aí aqui tem um pouco da apresentação. Acredito que na biblioteca vocês... é possível encontrar uma obra como essa aqui lá para... Sim, sim. Que fala um pouco desse trabalho desenvolvido desde 2006 para cá, não é isso? A obra, essa aqui especificamente, é de 2009, tá certo? Que fala um pouco do trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na Prefeitura do Recife. E o trabalho tem rendido frutos e há a possibilidade desse trabalho se estender em todos os municípios do estado ou não, Ivana? Olha, veja só, a gente percebe a movimentação em algumas prefeituras de iniciativas, em relação ao incentivo à leitura. Não sei se no formato de um programa, como nós
aqui no Recife, né, criamos, desenvolvemos, né? Mas essa iniciativa está sendo, sim, a gente nota essa fomentação, né, dessa iniciativa em outras prefeituras. Em relação a esse volume que você falou, número 4, nessa época a rede municipal publicou outros volumes relacionados a ações, né, didáticas, com projetos que vinham sendo realizados nessa época. Esse especificamente é sobre as ações do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, para quem não conhece, não é, foi um literata brasileiro importantíssimo, pernambucano. Isso mesmo. Né, trazia em seus escritos uma cultura bem intrínseca, né, à sua formação, a sua formação cultural pernambucana, nordestina. Está aí o Manuel Bandeira sendo destaque também, sendo citado nesse programa de formação de leitores aqui na Prefeitura do Recife. Temos esse livro aqui, a gente não pode esquecer da acessibilidade, né, de falar sobre acessibilidade. A gente fala aqui sobre o acesso à leitura, mas é importante também oferecer o acesso, né, para quem não tem, digamos, condições de fazer a leitura, né? Mas nesse caso aqui com o Braille, né, é possível as pessoas que não conseguem enxergar, né, lerem, né, e terem acesso ao conhecimento através aí do livro, não é isso, André? Isso. E esse livro aí é especial, ele é bimodal, né? Ele é tinta e braille, então o vidente ou o cego ele vai ter acesso, né, à leitura, né? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que disponibilizar esse tipo de material, né? Existem outras formas e tecnologias para o cego ter acesso à leitura, né? Existe o livro falado, que é os CDs em livros, né? E tem grandes obras já nesse formato, né? E que a gente encontra em livrarias até para comprar para criança escutar, que antigamente a gente pensava aqueles cassetes que a gente escutava história infantil. Hoje você pode comprar um livro falado, um livro digital e a criança escutar e ouvir, né? Então é muito importante em todo o trabalho que a gente faça com leitura, né, que a gente mostre que existem formatos diferentes para que a gente disponibilize e dê acessibilidade a essas pessoas. Minha gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, que foi um grande prazer recebê-las. Esse bate-papo, essa conversa foi muito importante. E eu queria só rapidamente, antes de terminar aqui de conversar com vocês, temos o resultado da nossa enquete que a gente confere agora. Nós perguntamos aos nossos telespectadores e internautas se vocês estão lendo mais de 2 livros por ano. A pergunta foi essencialmente essa, né? E 35% das pessoas que ligaram responderam que sim, estão lendo mais de 2 livros por ano, 35%. E 65% aí foram sinceros, né? Pelo menos constatando aí com as outras estatísticas e pesquisas, 65% das pessoas que participaram responderam que não leem mais de 2 livros por ano. Nós queremos agradecer aqui a presença da Ivana Cavalcante, ela que é coordenadora do programa Manuel Bandeira de formação de leitores da Prefeitura do Recife. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado, Ivana. Obrigada também pela oportunidade. Agradecemos também a Andréia Batista, ela que é chefe da unidade de atendimento ao público da Prefeitura, ou melhor, da Biblioteca Pública de Pernambuco. Também foi um grande prazer. Eu também agradeço muito ter a oportunidade de voltar aqui para falar sobre isso, porque falar sobre leitura, que para mim é um assunto muito agradável, muito gratificante, e convido os 65% a passarem a ler. Não é qualquer coisa, revista, inicie com o gibi, mas inicie uma leitura, que é importante. Uma dica, iniciem pelo que você gosta de ler, não é? Isso. E queremos agradecer a você, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.